Bora aproveitar um pouquinho para estudar? Eu vou gravar esse vídeo estudando para registrar um pouco desse momento. Na verdade, Deus tem comentado muito no meu coração sobre essa questão de compartilhar a experiência, né, para quem está realmente precisando de uma palavra. E uma das coisas que eu senti muito forte do Espírito Santo é estudar um livro que eu já estudei algumas vezes. É um livro que chama Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E já teve esse estudo na igreja, pelas igrejas que eu passei. Meu pai era bastante fã desse trabalho, assim, gostava bastante, e ele aplicava nas igrejas. E eu já estudei algumas vezes, mas desde que tudo aconteceu na minha vida, e um dia eu vou postar um vídeo aqui sobre isso, eu sinto a necessidade, sabe? Deus me chamando para fazer esse estudo de novo, porque é um estudo muito profundo. É um estudo muito profundo. Então, por conta desse estudo ser tão profundo, eu quis compartilhar um pouco com a forma como eu estudo e, enfim, vem comigo, vamos estudar. Não tem muito segredo, né? É eu, Deus, o Espírito Santo, Jesus e você aí do outro lado que pode aprender mais um pouco da palavra de Deus. E para começar, eu gostaria de orar, né? É o que eu faço sempre, para que Deus nos mostre o caminho, porque a palavra nos diz que Ele nos revela a palavra, nada vem de nós, né? Então, em Jeremias 3,33 diz que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então, ou seja, toda a revelação vem de Deus. Nada vem de nós. Nada vem de nós. Então, vamos lá. Vamos estudar um pouco da palavra de Deus hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos guia no teu propósito. Obrigada porque mesmo com tantas lutas e adversidades que a gente passa, nada vem de nós. Tudo é do Senhor e volta para o Senhor. Tudo vem de ti e é para ti. E nesse momento eu clamo ao Senhor, a presença do Senhor neste estudo. Traz clareza de entendimento. Aquieta meu coração, aquieta as vozes que estão na minha mente, para que só o Senhor fale, para que só o Senhor predomine. Que não seja nada de mim, mas que seja do Senhor. E que ao compartilhar esse estudo, a pessoa que está do outro lado possa entender e sentir aquilo que o Senhor tem revelado, Pai, para nós. É o que pedimos, agradecemos no dia de hoje. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oh, Deus. Então, vamos lá. Esse estudo ele é um estudo que ele tem algumas, como que eu falo, estruturas, né? Ele é um estudo para ser feito em grupo e você estuda durante uma semana e na semana você tem as unidades do estudo. Mas como eu vou fazer sozinha e com você aí do outro lado, eu quero fazer esse estudo de forma bem leve, né? Bem lição por lição mesmo, para que seja algo bem profundo e que tenha um impacto muito forte na nossa vida. Esse estudo ele fala sobre a vontade de Deus, né? Ele é um estudo que foi lançado pela Juerp há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, mas ele começa com um testemunho muito bonito na unidade 1, falando sobre a vontade de Deus na sua vida, né? E ele conta uma experiência que aconteceu com um grupo de pastores quando eles foram fazer uma feira mundial em Vancouver. Essa feira ela ia ser feita em... eu não tenho a data aqui, mas assim, era uma coisa muito grande, era um projeto muito grande que eles tinham no coração.
E era um projeto que eles tentariam alcançar 22 milhões de pessoas para essa feira. E eles tinham só coisa de 2.000 membros na igreja deles, sabe? Então eles não tinham recursos financeiros para arcar com toda a estrutura que essa feira precisaria. E o interessante é que eles fizeram toda uma campanha, fizeram toda uma arrecadação em prol desse evento, e eles tinham um alvo de 202 mil dólares, e eles conseguiram só 16 mil dólares. Não tinha atingido nem nada da meta, sabe? E aí o que é interessante é que quando Deus colocou essa frase no meu coração, quando eu estava lendo isso aqui, muito forte há um tempo atrás, que dizia assim: quando o nosso possível acaba, Deus entra com o impossível. Eu até anotei aqui, foi dia 1 de outubro de 2024. Ou seja, quando a gente não tem mais, sabe? Quando a gente coloca assim, a gente fala, chega, acabou. Eu daqui em diante não tenho mais forças nenhuma para continuar. Deus entra com o impossível dele. E ele faz realizar uma obra que ninguém pode imaginar, sabe? E essa obra aconteceu aqui, nesse evento. E eles começaram a orar. E eles começaram a confiar no Senhor. E eles falaram, Senhor, faltava muito pouco tempo para o evento. E eles não conseguiriam. E eles começaram a orar. E eles fizeram campanha de oração. E eles apresentaram a Deus. E eles foram arrecadando contribuições e tudo mais. E eles chegaram ao valor de 264 mil dólares. Então, ou seja, eles foram instrumentos na mão de Deus. E Deus realizou a obra dele. E isso fica uma lição assim extremamente poderosa pra gente sobre o que é viver pela fé. O que é viver o impossível de Deus. Pra gente viver o impossível de Deus, basta que nós estejamos atentos a ouvir a voz dele, mas disponíveis para sermos instrumentos na mão dele. Não dá pra gente simplesmente ouvir a voz de Deus e ignorar, sabe, o propósito que ele tem para nossa vida. E isso fica muito claro nesse testemunho. É um dos testemunhos que eu guardo no coração, porque mostra que Deus ainda faz, mesmo nos tempos de hoje, mesmo na nossa vida cotidiana, Deus ainda se faz presente. Deus ainda executa as obras dele. Deus ainda faz milagres. E não tem nada melhor e maior do que a presença de Deus, do que a mão poderosa dele sobre a nossa vida. Então, quando o nosso possível acaba, entra o impossível de Deus. Acho que essa é a primeira lição que eu salvo para mim desse estudo. É tremendo. É tremendo. Eu dou glórias a Deus por isso, porque sem Deus nada podemos fazer, como diz a palavra. A lição 1, ela vai falar sobre Jesus é o caminho. Então ele fala o seguinte, que à medida que você segue Jesus, um dia de cada vez, ele guia segundo a vontade de Deus. E isso é impressionante, porque não é algo que a gente possa definir, não é algo que a gente pode escolher, é um caminho que Deus vai trazendo segundo a disposição do nosso coração. E isso quebra qualquer teoria, qualquer teologia de que Deus tem planos para você definidos, pré-determinados, porque ele trabalha segundo a disposição do teu coração. Ele trabalha conforme a tua entrega. Então,
ele tem um propósito para tua vida, porque lá em Salmo 139 diz o seguinte, que Deus conhece desde que você nasceu, desde o ventre da tua mãe, porém, ele já tem os dias determinados para sua vida, porém, ele sonda e conhece o teu caminho. Então ele conhece a sua dificuldade, ele sabe o que você está passando, mas ele vai trabalhar segundo a sua entrega, porque Deus não força nada. Ouça, Deus não força nada, nem relacionamento com Ele, nem proximidade com Ele, nem disposição de coração, nem usar você sem você querer. Não, você é um instrumento na mão dele, mas é conforme a sua entrega. Ou seja, evangelho de Cristo é renúncia. Você precisa renunciar. Paulo já dizia que ele está morto para essa vida e vivendo a vida com Deus. Por quê? Porque ele renunciou, ele abriu mão para viver a vida com Cristo. Então ele fala o seguinte, nos teus livros já foram escritos os dias, ok, ele já tem tudo determinado, ele conhece. Só que ele fala aqui no começo, tu conheces o meu andar e o meu levantar. Tu de longe entendes o meu pensamento, tu esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Então, ou seja, o Senhor nos trabalha conosco segundo a disposição do nosso coração. E deixa eu ver aqui, ele fala o seguinte, ó. Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviastes. Ou seja, o evangelho é baseado no nosso relacionamento com Deus e Jesus Cristo, porque é aqui em João 17:3 que fala que a vida eterna é essa, que a gente conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus, que foi quem ele enviou, que é o Filho de Cristo, é o Filho de Deus. Bom, ter um relacionamento, ele fala aqui, ó, relacionamento com Cristo é um pré-requisito. E aí ele dá o texto de que, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não entende porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, apenas um relacionamento com Cristo é que vai trazer o entendimento de quem é Deus e de quem é Jesus Cristo, né? Apenas o relacionamento com ele. E aí ele fala que se a gente quer um relacionamento mais profundo, então a gente precisa vivenciar isso, ouvindo a voz de Deus e o que ele fala. Vamos lá para a lição agora. Essa era uma introdução que ele dá aqui na lição. Ele fala assim, ó, Jesus, o caminho para você. Esse testemunho também é muito bonito. Fui pastor em Saskatoon, Canadá. Acho que é esse o nome. Durante 12 anos. Certo dia um fazendeiro veio a mim e disse, Henry, venha fazer uma visita à minha fazenda. Ele me deu a instrução, mais ou menos, e eu peguei o caminho e fui. Eu anotei cuidadosamente as instruções, mas mesmo assim foi difícil chegar na fazenda. Da outra vez que ele foi na casa do fazendeiro, o fazendeiro estava com ele. E aí, como tinha mais de outros caminhos para chegar ali na fazenda, o fazendeiro foi guiando ele. E ele simplesmente teve que ouvir e obedecer. E aí ele chegou mais rápido e com mais segurança. Então, ele fala aqui que o fazendeiro era o mapa dele, né? O fazendeiro conhecia o caminho. Então, o fazendeiro era para ele o guia, né? Era quem instruía o caminho. E assim é na nossa vida. Então ele faz uma pergunta assim: quando você pede ao Senhor Jesus que mostre qual a vontade dele para sua vida, qual dos pedidos é mais parecido com o seu? Senhor, que queres que eu faça? Quando queres que eu faça? Como devo fazê-lo? Em qual lugar? E a gente começa a perguntar aquele monte de coisa, né, para Deus. Ou você fala simplesmente assim: Senhor, apenas me diz o que eu faço, que eu vou fazer. Um passinho de cada vez. E isso é muito difícil, porque exige uma renúncia muito grande, mas uma confiança muito grande. E é muito engraçado porque a gente fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o Senhor é meu pastor?
Aí ele fala, né? Guia-me em verdes pastos. Guia-me. Ou seja, como que você vive a soberania de Deus na sua vida se você não consegue confiar no teu pastor guiando seus passos? Profundo, hein? Na verdade, isso é o que a gente passa praticamente em toda a nossa vida. A gente tá passando por um momento difícil na vida, às vezes de relacionamento com o próximo, às vezes relacionamento no casamento, às vezes relacionamento com os filhos, relacionamento com os amigos, família, enfim. Às vezes uma dificuldade no serviço, enfim, tantas coisas, adversidades que a gente passa no dia a dia, porque, como diz, né, a palavra, no mundo tereis aflições. Então é o que a gente mais tem, a aflição, né? E só que a diferença é que a gente não confia em Deus, né? A ponto de falar assim, Senhor, esse assunto financeiro tá na sua mão. Não tá na minha mão. A minha vontade é mandar tudo explodir, sabe? Jogar uma bomba e acabar com esse assunto. Jogar tudo pro alto. Ai, cansei, quero jogar tudo pro alto. E aí Deus fala assim, só confia. Aí você fala, mas eu tenho a conta pra pagar, dia 24 tá aí, dia 25 tá aí, dia 1º tá aí. Aí Deus fala, só confia. E o interessante de confiar em Deus não é o que você vai... Porque assim, ó, quando Deus entra com o impossível, ele pode pegar simplesmente a tua dinheiro, vamos dizer que é o dinheiro. Situação financeira foi que a gente citou agora há pouco. Então ele pega o dinheiro e ele coloca na tua conta. Ele pode fazer isso. Entenda, Deus pode fazer aparecer um valor na tua conta e sanar a tua dívida. O que ele quer que você entenda é, e isso ele trouxe muito forte no meu coração. Pamela, eu posso fazer o milagre, mas o problema está no que você vai fazer depois do milagre. Deus libertou o povo de Israel. O problema estava em como eles iriam agir depois. Porque quando acontece ali várias guerras, o povo começa, lá em Josué, que o povo começa a perder muitas lutas, depois entra Juízes. Então, ou seja, quando eles começam a ficar muito à mercê dos outros povos, né, perdendo guerras e tal, o que Deus está dizendo? Gente, eu livrei vocês da mão do Egito. Eu tirei vocês lá de dentro. E você vem dizer para mim que você agora está adorando outros deuses? Por quê? Porque naquele momento eles estavam deixando de viver aquilo que era impossível. Então, o impossível já tinha acontecido. E eles esqueceram, eles abriram mão. Isso é muito sério. Deus pode te dar um emprego novo, mas como que você vai agir depois que você conseguir um emprego novo? Deus pode te dar um casamento maravilhoso, com uma pessoa maravilhosa. E como que você vai agir depois? Deus pode te dar uma cura para o seu filho. Mas como que você vai agir depois? É aquela velha história do carro, né? O irmãozinho lá da igreja não tem condições, vai para a igreja a pé, chuva, faça sol, na lama, né? E aí ele pede um carro para Deus e fala, Senhor, se eu tivesse um carro, eu faria a tua obra. Senhor, se eu tivesse um carro, eu ajudaria o irmãozinho, levaria o irmãozinho em casa. Senhor, se eu tivesse um carro, eu levaria comida. E aí Deus vai lá e dá o carro pro irmãozinho. Aí o irmãozinho pega o carro agora, final de semana começa. Vai na casa de um parente, numa outra cidade. Aí no outro final de semana, mas tem um amigo, aí vai na casa do amigo. Aí, mas consegui uma casa na praia, eu vou pra praia. Aí, ou seja, aquilo que era bênção que Deus te deu porque você ia abençoar pessoas, o seu coração começa a se corromper. E você começa a adorar outros ídolos. Entenda aqui a associação do texto bíblico lá em Josué e Juízes, né? Quando o povo começa a adorar outros deuses e vai distanciando. E o que eles tinham que cumprir como propósito foi deixado para trás. Quando chega Gideão e fala assim, Deus fala para ele, vai lá, Gideão, você é corajoso, vai lá lutar. E Gideão fala assim, mas o que aconteceu? Que o Senhor me deixou toda a nossa,
todas aquelas histórias que os nossos antepassados nos contaram, o que aconteceu? Porque o Senhor nos abandonou. E aí Deus fala assim, ai meu Deus do céu. Vocês corrompem o coração, vocês mudam de lado, vocês estão pagando preço pela escolha de vocês e eu sou culpado? Vai lá, vai salvar o povo de Israel. Então, ou seja, Deus está dizendo aqui muito sério sobre não importa o que eu vou dizer para você, o que importa o que você vai fazer. Qual é o passo que você vai dar depois? Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Então ele fala assim, se você fizer tudo o que Jesus mandasse, se você fosse fazer tudo o que Jesus mandasse um dia de cada vez, você estaria em qual lugar? Você estaria vivendo ali a sua vida, né, segundo a vontade de Deus, ou você estaria enganado, levando um outro caminho? Porque qual que é a questão aqui? Quando você confia na soberania e no propósito de Deus para a tua vida, você começa a caminhar segundo a vontade de Deus. E aí, o que acontece? Quando você caminha segundo a vontade de Deus, você começa a determinar os seus passos. Aí nego vem e fala pra você assim, porque eu não concordo que você vai fazer isso. Aí você fala assim, tá bom. Mas não é Deus que tá mandando. Por isso que a palavra de Deus diz que nós seremos chamados de loucos. Porque, não louco porque a gente vai sair fazendo coisa, né, sem noção. Mas é louco porque nós estamos crendo em algo que as pessoas não estão nem vendo. E crer no que não vemos é fé. A fé é aquilo que nós não vemos. A fé, como que era? A frase, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Então, ou seja, quando nós caminhamos por fé, a pergunta é, se nós estivéssemos vivendo uma vida de cada vez, como estaria a sua vida hoje? Se você estiver seguindo o que Jesus... Um passinho, sabe? Vamos dizer que é uma jornada, é um rio. E nesse rio você tem pedrinhas para você pular uma, depois a outra, porque se você pisar um pé com outro pé, você escorrega, porque a pedra é molhada, ela derrapa. Então não, você tem que pisar os dois pezinhos, depois os dois pezinhos, entendeu? Então nessa configuração, como estaria a sua vida se você estivesse cumprindo aquilo que é a vontade de Deus, passinho por passinho? Eu sei que eu estaria vivendo uma vida extraordinária. Não venham me dizer teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, nada de questão financeira, não é disso que eu tô falando. Estou falando de uma vida de comunhão e intimidade com Deus, aonde eu vou viver o sobrenatural de Deus, é andar com Deus, é ser praticamente transladado assim como Enoque foi. É outro nível. Por quê? Porque se eu estivesse vivendo a vontade de Deus, eu estaria vivendo 24 horas Deus, a imagem e semelhança de Cristo. Eu fui criada à imagem e semelhança de Cristo. Você foi criado à imagem e semelhança de Cristo. O que você tem feito com isso? O que você tem refletido? Qual é a imagem que nós refletimos? Segundo o Evangelho de Cristo. Segundo a imagem de Cristo. Segundo o espelho de Deus. É muito sério? Caramba, é muito sério. É muito sério. Porque sabe o que acontece? O problema é que a gente quer resultado imediato. A gente quer aquele resultado assim, ó, eu vou lá e Deus mandou eu fazer tal coisa. Então eu quero ver o resultado disso. Tá errado. A confiança em Deus vem quando você depositar na mão de Deus e espera o resultado chegar. Porque o resultado sabia que o resultado, muito importante isso, pode não ser visível aos nossos olhos, pode ser que você não veja o resultado hoje daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eita, muito sério isso, hein? Muito sério isso. Vamos pro texto de hoje. Ó, o texto de hoje, ele cita, tá lá em Abraão, lá em Abraão, é sobre Abraão, mas tá lá em Gênesis 12, de 1 a 5, tá lá em Abraão, foi ótimo, Abraão tem um livro agora. Oh, Deus. Então, vamos lá.
Abraão tá em Gênesis 12. Olha eu em Êxodo aqui, galera. Olha eu em Êxodo. Tá lá em Abraão 12, de 1 a 5. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Então ele fala assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã. E saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. O que acontece? Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, tá bom, tua vida aqui tá boa, tua vida com tua família tá legal, você já tem bastante, né, descendentes, já tem as suas coisinhas, e agora tá na hora de você caçar o teu caminho, caça teu rumo, né? A gente falava, né, eu lembro muito da época do meu avô, que ele falava assim, não, porque chegou uma hora lá em casa que meu pai falava assim, vai caçar teu rumo, né, vai caçar teu... Então você tinha 18 anos, 21 anos, já era hora de sair de casa, caçar teu rumo, né? Então Deus fala assim, agora chega, vai caçar teu rumo. E o interessante aqui é que quando Deus chama Abraão, Deus fala para ele assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não fala para Abraão que ele vai. Você vai sair de São Paulo, você vai para o Rio de Janeiro, você vai pegar acho que é imigrantes, né? E você vai seguir por tal caminho, por tantas horas. Não. Em nenhum momento Deus dá o guia completo. Isso é o que a gente precisa entender. Deus não dá o guia completo para você. Para de querer detalhes de uma coisa que Deus não vai te dar. Por quê? Você é ansioso. Você é pecador. Você é um ser humano falho, imperfeito. Você vai começar a ficar ansioso. Você vai querer mudar a rota. Deus tá falando pra você, vai pela Imigrantes. Aí você vai lá, não, mas eu não quero ir pela Imigrantes, quero ir por outro lugar. Aí Deus fala assim, quero ir de avião. Aí Deus fala, mas você não vai de avião. Você vai de carro. Então entenda, para de querer dar instruções para Deus. Para. Só aceita o que Deus tem para você. Aceita o que Deus tem para tua vida e caminha segundo esse propósito. É para ir para a terra que eu te mostrarei? OK. Como? Não sabemos. Eu brinco muito com isso. Eu falo assim: Deus colocou um propósito no nosso coração. Temos dinheiro? Não temos dinheiro. Sabemos como fazer? Não sabemos como vamos fazer. Sabemos como vamos conseguir o dinheiro? Não sabemos. Mas o que a gente tem? Fé. Amém. Glória a Deus, aleluia. É isso que a gente precisa. Então, ou seja, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, ou seja, a gente só vai conseguir caminhar mediante a nossa fé. Abraão foi conhecido como o pai da fé justamente pelos passos que ele dava segundo a fé dele. Abraão sai, gente, pensa comigo, eu falo muito isso, tá? Vocês vão ouvir bastante isso. Vamos tirar Abraão do personagem. O que é tirar Abraão do personagem? Todo mundo visualiza Abraão como pai da fé, lindo, maravilhoso, que não sacrificou o filho, que orou a Deus e né, a mulher dele debochou, e aquele negócio, todo mundo sabe disso. Então tira desse personagem. Agora traz Abraão pra pessoa. Assim como eu e você, com os medos, com as falhas, as inseguranças, põe ele aqui. Deus vira pra você e fala assim: Pamela, pega a tua família e vai pro Canadá. Sei lá, pensei em Canadá por causa da história do começo.
Aí, eu não falo, gente, eu não falo inglês, ninguém na minha família fala inglês ainda, em nome de Jesus, vamos falar. Eu não falo inglês, minha família não fala inglês, a gente não tem ligação, contatos, não quer dizer, temos um primo lá no Canadá, mas enfim, não temos ligação direta para ir até lá, não tem nada que nos leva a querer ir para o Canadá, não temos desejo, né? Não temos profissão que nos leve para ir para lá, então, ou seja, nada visível aos nossos olhos, mas Deus mandou. Imagina a cabeça de Abraão, como homem, como pai de família, né? Sara, junta as tralhas aí que a gente tá indo pra terra que Deus vai mostrar. Aonde é? Eita Deus, fala Deus. Ó, quantas vezes eu já fiz isso? Eu sofri de crise de ansiedade, síndrome do pânico por 10 anos. E Deus entrou com libertação. Ouça, eu passei por tratamento psicológico, passei por 10 anos tomando remédio, mas houve um tempo em que Deus entrou com a libertação, depois de tratamento psicológico, psiquiátrico, tá bom, gente? Então vamos ser coerentes com isso, porque saúde é sério. Deus usa a medicina para nos curar, tá bom? E aí Deus entrou com a libertação da minha mente, que me escravizava, e eu consegui vencer todo o processo, passando com psicólogo, psiquiatra, mas tem acompanhamento até hoje, tá? Ou seja, mas uma das coisas que a síndrome do pânico nos faz é exatamente desejar saber tudo o que vai acontecer. E isso é um trabalhar de Deus na nossa vida. Porque eu ainda sofro com crises, pequenas crises, sabe? Então, assim, por exemplo, eu vou viajar. Eu vou para casa dos meus parentes, que é 1 hora aqui da cidade que eu moro. Quando eu for para essa cidade, eu fico insegura no carro, na viagem, porque eu não sei o que vai acontecer. Hoje é dia, não lembro, hoje é dia, que dia que é hoje? Acho que é dia 11, sei lá. E está acontecendo exatamente um fato que aconteceu na BR, putz, não vou lembrar, que um caminhão explodiu na estrada. E aí, me ativou um gatilho esses dias. Por quê? Eu viajo de carro algumas vezes e uma das coisas que me dá insegurança é isso. O que pode acontecer na estrada, no meio do caminho, que, né, a gente não sabe. Então, assim, imagina, você tá viajando, pensa aqui, tá viajando, você tem que descer do carro rápido, porque tem um caminhão explodindo na tua frente. Ou seja, explosão não é você não dimensiona o espaço. Então, e diz que o líquido foi descendo a rampa, então o fogo alastrou muito rápido, né? Então a minha pergunta é: até onde nós confiamos em Deus? Porque a minha crise de pânico ativa e eu começo a pensar coisas que podem acontecer, que são reais, não são mentira, não são só imaginação aleatória da minha cabeça. Ninguém tá falando de ET, disco voador, nada disso. A gente tá falando de uma explosão que houve. Não só uma explosão, mas acidentes, enfim, tem tanta coisa acontecendo. Então você vai viajar de avião, você fica com medo do avião cair. Então, ou seja, várias coisas que acontecem. O que acontece? Quando Deus manda, sai da tua terra, da tua parentela, imagina a cabeça de Abraão pensando assim: eu vou para tal lugar. Aí Sara olha e fala assim: mas para onde a gente vai? Que caminho a gente vai pegar? Quanto tempo a gente vai levar? Gente, a gente é mulher. Vamos pensar aqui, a gente é mulher. A primeira coisa que ativa o nosso gatilho de proteção e cuidado, porque nós temos isso natural, intrínseco dentro de nós, ainda mais quem vive a maternidade. Nós começamos a pensar assim: mas o que eu vou levar para a viagem? Porque eu tenho filho, eu tenho criança pequena. E aqui na palavra diz que eles levaram todas as almas que estavam com eles, que eles conseguiram ali. Então, ou seja, filho, servo, escravo, enfim, tava todo mundo junto. Então, devia ter crianças, deviam ter crianças pequenas, idosos, enfim.
Então, pensando fora do personagem, tá? Eu tô pensando nas coisas que ninguém fala. Mas assim, o quanto Sara deve ter ficado apreensiva por não saber para onde iria, porque você não sabe quanto tempo vai levar. O que você precisa levar na viagem, o que pode acontecer no meio dessa viagem. Então, ou seja, pensando fora da caixinha, como estavam as emoções de Abraão e Sara ao viver um propósito de Deus. Eu tenho um mandato. O mandato é sai da tua terra. Essa é a ordem. E aí entra a disposição do coração de Abraão e Sara de viverem o propósito de Deus. Por isso ele é conhecido como pai da fé. Porque mesmo diante das lutas e das dificuldades, ele venceu tudo que ele passou para viver aquilo que Deus mandou. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, muito sério. Uau, muito sério. Abraão foi mandado para Canaã, mas ele não sabia que era Canaã. Ele não sabia como seria a jornada, ele não sabia como seria o processo dele, ele não sabia quem ele iria encontrar no caminho, ele não sabia como ele iria chegar ali, ele só sabia que ele tinha que ir. E olha que interessante que Deus me trouxe aqui do texto. Ele sabia que ele tinha uma promessa. Eita Deus, ele tinha uma promessa. E sabe o que é interessante da promessa? Gente, promessa não é uma, sei lá como que fala isso. Tipo assim, um guia. Ai, ó, eu tenho uma promessa pra você, então você vai que vai dar tudo certo, sabe? Assim, nesse sentido. De que, eu tô te dando uma promessa, então eu te garanto que vai dar tudo certo no caminho. Não, no caminho não vai dar tudo certo. Pode ser que dê errado. Pode ser que dê muito errado. Pode ser, mas assim, o que importa é que você vai chegar onde eu te prometi, né? Então, olha que interessante, ó. Eu farei de ti uma grande nação. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Eu farei de ti uma grande nação. Deu certo? No caminho deu errado. Por quê? Porque Sara meteu o bedelho onde não era para meter o bedelho. Pôs a Agar no meio. Agar teve um outro filho. Aí Abraão teve que entrar com recurso. Então, ou seja, as intervenções e as intercorrências e as coisas acontecem. Mas Deus entra com a sua mão misericordiosa e te coloca no centro da vontade dele. Eita Deus, fala. Ele fala assim: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ou seja, tudo que vier de Abraão será bênção. Isso é muito forte. Muito, muito forte. Ele abençoará quem abençoa e amaldiçoará quem amaldiçoa. Ou seja, aqui Deus mostra que ele estará com Abraão. Isso é uma promessa para nós. Povo de Abraão. Povo de Israel. Por quê? Porque Deus fala que eu estarei com vocês. E abençoarei quem abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Ou seja, Deus mostra aqui nesse versículo o cuidado dele durante todo o período que nós estivermos na terra. Existe uma promessa de que, olha só, Abraão será um grande povo. Então, ou seja, nós somos filhos de Abraão até hoje, né? Mediante a fé, nós somos filhos de Abraão, né? Nós somos parte desta geração, né? Dessa nação de Israel. Segundo a fé, né? Mediante a fé, Cristo Jesus veio, né? E nos deu a salvação mediante a fé. Então, ou seja, Abraão, ele teve uma grande nação. Se a gente pensar até hoje, ele tem uma grande nação. Só que além da grande nação, Deus mostra que ele estará conosco. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, se alguém abençoar, ok. Se alguém abençoar, também, né? Vai sofrer. Porque Deus mostra aqui o cuidado dele conosco. Cuidado dele conosco. E isso
é muito sério. E aí, o texto que ele fala aqui na sequência do livro é assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as vossas coisas vos serão acrescentadas. De novo, Deus está mostrando o quê? Cuidado. A promessa, ela é uma palavra de Deus para a sua vida, para que você tenha esperança, fé. Fé é você acreditar naquilo que você não vê. Então, ou seja, eu não vejo que eu vou ter a minha conta paga. Eu não vejo que eu vou ter, alimento sobre a mesa, mas eu vejo o cuidado de Deus na minha vida dia após dia. Entenda, aqui eu vou abrir um parênteses muito importante. É assim, ó. Deus não tá falando para você que você pode comprar um iPhone em 48 vezes e ficar se matando de trabalhar para poder pagar esse celular. Não é isso que ele tá falando. Quando Deus fala que as demais coisas serão acrescentadas, ele tá falando de cuidado. E cuidado na palavra de Deus é alimentação e roupa. Tanto que tem aquele texto que diz, que eu não vou lembrar agora, mas é o texto em Mateus que fala sobre ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, assim como aí ele começa a falar o passarinho, o lírio do campo, ou seja, ele cita vários exemplos de situações que não precisam do cuidado deles. Então, ou seja, o lírio do campo não tem como se autocuidar. O lírio do campo depende do cuidado de Deus. Da chuva que Deus manda, do sol que Deus manda, do solo que ele está plantado, tudo. Ou seja, Deus está dizendo que do cuidado essencial que você precisa para a sua existência, você está garantido, você está segurado. Deus mandou o maná para o meio do povo no deserto. Ah, porque tinha que acontecer, né? Não tinha que acontecer nada. Deus mandou porque era o cuidado de Deus com o povo de Israel sobre a existência deles. Deus mandou a água no meio da rocha. Bate o teu cajado na rocha, Moisés, que vai sair água. Porque era da existência deles, era o que ele precisava essencialmente para viver. Deus mandou, quando Adão e Eva pecam, a roupa. Deus providencia a roupa. Por quê? Porque era essencial para a existência deles. Então entenda, o que é essencial, Deus provê na sua vida. Não estou dizendo que você não possa ter. Não é disso que eu estou falando. Acho que a gente tem que ser muito maduro espiritualmente para ouvir algumas coisas. Então, quando nós falamos sobre ter de Deus a provisão, nós estamos falando de essencial. O que é essencial para a sua subsistência, você tem de Deus. Agora, quando nós falamos de trabalho, a palavra de Deus diz em Provérbio que a formiga, ela é diligente no seu trabalho, incansável no seu trabalho, e por isso ela governa, ela reina. Ou seja, a palavra diz que quem é diligente no trabalho, governa. Quem é preguiçoso, eu não vou lembrar do texto agora, mas em Provérbios, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, porque em Provérbios diz assim, que quem é diligente na sua obra, prospera e governará sobre os outros. E quem é preguiçoso, será governado e escravo. Existe uma palavra de Deus sobre a vida para trabalho. Você precisa trabalhar, para que você tenha condições de viver algo além, para que você não seja escravo. Isso é muito sério, tá? Isso é questão de dependência, isso é muito sério. Então, o que acontece? Deus chama você para seguir o que o livro fala, que Deus chama você para seguir um dia de cada vez. Em vez dele mostrar todos os detalhes para você começar a obedecer, comece a obedecer primeiro. O que Deus mandou você fazer hoje? Vamos lá do começo. Deus mandou você orar e buscar a palavra.
É isso que Deus mandou você fazer hoje. Se você cumprir as disciplinas espirituais, jejum, oração, palavra, isso é o essencial. Depois ele vai te mostrando por quê. Não tem como ele te mostrar, não tem como ele falar para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, se Abraão não tivesse intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Se Abraão não tivesse relacionamento com Deus, Deus não falaria para ele: sai da tua terra. Ele precisava ter relacionamento com Deus. Isso é sério, muito sério. Relacionamento com Deus. Vamos lá. Deus é, olha que interessante. Ele fala assim, ó: aceite que Deus é totalmente confiável. Aceite seguir Deus um dia de cada vez. Aceite seguir mesmo que ele não... Isso é sério. Aceite seguir mesmo que ele não revele todos os detalhes. Gente, eu não vou seguir a Deus só porque minha vida tá dando certo. Eu vou seguir a Deus se minha vida estiver dando certo e se minha vida estiver dando errado. Eu vou seguir a Deus. Isso é muito importante. Posicionamento. Renúncia. Eu renuncio e me posiciono. Deus vem e faz a obra. Eita, Deus, fala. Permita que ele seja o seu caminho. Se você não pode concordar com estes pontos, que a gente acabou de falar agora, confesse abertamente a sua dificuldade para Deus e peça para ele fazer a vontade dele através da sua vida. Aí ele fala assim, ó, em Filipenses 2,13 fala que porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Uau! Uau! Agora ele pede aqui para orar e fazer uma declaração, né, de que você está confiando. Ele fala assim, ó: o meu caminho é Jesus, não preciso de um mapa detalhado para fazer a vontade de Deus. Senhor, eu vou segui-lo mesmo que eu não conheça o caminho. Essa é uma oração difícil. Preciso parar-me de preocupar com o amanhã e confiar em Jesus para guiar-me um dia de cada vez. Você sabe que às vezes a gente tá ali, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho um filho autista. O meu filho é autista nível 1 de suporte. E ele vem sendo tratado desde novo. Mas o que Deus traz no meu coração agora com essa frase: eu preciso parar de me preocupar com o dia de amanhã e confiar em Jesus para guiar-me dia após dia. Eu não sei o que vai ser do meu filho no amanhã. Eu não sei como ele vai viver. Às vezes, durante a minha educação, eu me preocupo muito se eu estou sendo permissiva ou muito boazinha, e isso vai atrapalhar ele de entender, porque o mundo lá fora é muito duro. E Deus me ensina agora, nesse momento, de que eu tenho que confiar nele, até na educação do Davi, para que eu possa viver segura na promessa de Deus, de que Deus trará o cuidado que o Davi precisa. Esse estudo hoje, ele fala ao meu coração de que é muito pessoal, muito pessoal. Depende de mim, depende da minha renúncia, da minha entrega. O que hoje, no seu coração, você precisa entregar a Deus, como renúncia, como entrega, para que você possa seguir o caminho passo a passo. Esse é o convite de Deus para você hoje, porque é o convite de Deus para mim hoje. É o convite que ele está colocando no meu coração. Pamela, o que você hoje disse que você não aguenta mais, que você está abrindo mão? Me entrega e confia passo a passo. Deus sabe como eu comecei esse vídeo. Deus sabe como eu comecei esse estudo, quebrada, moída. Mas Deus termina o estudo me convidando. O estudo
me convidando a confiar nele. Que Deus abençoe sua vida. Que esse vídeo possa chegar a quem realmente precisa. Eu não estou usando nada que seja específico para bombar, essas coisas aradas toda aí. Eu só quero que a palavra que Deus derrama sobre o meu coração possa chegar no seu coração. E que você possa viver o caminho. Jesus é o caminho. Viver o caminho com todo a sua entrega e a sua renúncia para Jesus, para que ele te coloque no caminho certo, para que ele faça você viver um dia de cada vez e chegue no propósito que ele tem determinado para sua vida. Coloque seu coração disponível, ore ao Senhor agora e entregue ao Senhor o seu coração. Senhor, receba, receba o meu coração. Eu estou disponível para viver a vontade do Senhor. E veja o impossível de Deus acontecer na sua vida. Esse é o meu desejo para você e a minha oração. Que Deus o abençoe no dia de hoje. Amém. Grande beijo. Até o próximo.